Terça-feira, dia 23 de setembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Finalmente, hoje chegou aquele dia onde todos estavam na expectativa do que aconteceria na Assembleia Geral das Nações Unidas lá em Nova York. Muito bem, os discursos aconteceram, todo mundo ou quase todo mundo viu, ouviu ou leu alguma coisa e nós vamos tirar aqui as nossas conclusões, um ponto de vista que eu procurei encontrar nas entrelinhas. E vocês poderão dizer se concordam ou não, claro. Por quê? Quando Antônio Guterres começou seu discurso lá na Assembleia Geral, hoje pela manhã, já foi possível perceber qual seria o tom adotado para todos os discursos seguintes: conflitos internacionais, meio ambiente e direitos humanos. Ele, por exemplo, o Gutierrez, não? Afirmou com a sabedoria de um verdadeiro militante global que o mundo vive uma disrupção da sociedade, mundo dividido e fome dominante. Claro que esse ambiente já era esperado por todos, até porque não existe outro tipo de assunto, outra pauta diferente dentro da Organização das Nações Unidas que não seja esses. Pautas, inclusive, que a própria ONU nunca resolve. Mas tudo isto já era a chamada bola deixada para que os líderes que viriam discursar pudessem chutar a gol. Ele disse que os problemas que o mundo enfrenta não são ideológicos e que ninguém pode sozinho vencer problemas como pandemias e problemas climáticos. Disse que tem muitos países agindo como se as regras não servissem para eles. Claro que aqui ele já estava lembrando de que será necessária uma governança global, sonho antigo da Agenda 2030 de sustentabilidade. Frisou que o mundo sofre com a destruição nunca vista, como o genocídio em Gaza, e que é necessário que um Tribunal de Justiça Internacional chegue para salvar Gaza. É necessário haver uma economia global para salvar o mundo e que sirva para todos, e que é necessário regular a inteligência artificial para haver transparência. Evidentemente, meus amigos, que esta Assembleia das Nações Unidas de hoje é totalmente aparelhada com ideologia de esquerda, por mais que queiram dar ares de democracia. E esta, principalmente, deixou claro que o alvo a ser atingido é os Estados Unidos. Todos apontam os dedos para os Estados Unidos por ser a maior nação, uma nação de fato soberana. Com relação à transparência que ele citou, se ela realmente é necessária, então que deixem a internet e a própria inteligência artificial livres. Isto é sim transparência para todos. Mas foi a partir daí que apareceu o Inácio, com aquele ar de estadista de botequim, nervoso, tremendo, quase gaguejando, para dizer que o Brasil é soberano e que não aceita sanções contra suas instituições e que a ONU está em xeque por conta de sanções diplomáticas, autoritarismos e arbitrariedades, sem contar o culto à violência. Disse que era inadmissível a agressão contra o poder judiciário do Brasil. Disse que o Brasil julgou legalmente um presidente que tentou dar um golpe de Estado, que ele teve chances para se defender de atos golpistas e que a soberania brasileira é inegociável. Óbvio que esse tipo de discurso também já estava mais do que previsto, porque é o que ele sabe fazer o tempo todo: defender a soberania brasileira. Esse tipo de discurso foi a prova que precisávamos para termos aquela certeza de que eles sentiram o golpe sofrido no dia de ontem, com as sanções contra a mulher do xerifão. Eles sentiram e sentiram muito. Por isso ele chegou
tremendo, gaguejando, visivelmente nervoso. No meio do discurso em diante, ele relaxou mais. Ele disse ainda que as mulheres não podem continuar ganhando menos que os homens e que o Brasil foi reconhecido por ter acabado com a fome no Brasil. Disse que rico tem que pagar mais impostos, e que o Brasil construiu o melhor projeto do mundo para a regulação da internet, blá, 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 blá. Nada de novo nesse discurso, evidentemente. É o mesmo discurso que ele faz desde 2002, quando chegou pela primeira vez ao Palácio do Planalto. E até hoje não resolveu essas questões. Lá, em 2002, ele disse que havia acabado com a pobreza em seu segundo mandato. Ele disse o mesmo que disse hoje. E agora, mais uma vez, repete a mesma lorota. Por que ele ainda não promoveu algum projeto de lei para fazer com que os salários entre homens e mulheres sejam equivalentes na prática, não na conversa? Ele é o presidente, não é? Ele que faça um projeto de lei obrigando. Dizem que é, mas se as próprias mulheres até hoje reclamam, é porque na prática não existe. Mas ele usa isso como discurso. Disse ele que os Estados Unidos precisam conversar com Cuba e com a Venezuela, que não é aceitável o que os americanos estão fazendo na América Latina. Ele disse ainda em voz alta que não existe solução para o conflito entre Ucrânia e Rússia, enquanto a TV mostrava o olhar crítico de Volodymyr Zelensky, totalmente insatisfeito com o que ouviu. Como que não existe jeito nenhum de paz entre os dois países? Ele quer dizer o que com isso? Que tem que parar do jeito que está? Com a Rússia tomando conta de territórios ucranianos. É isso que ele está dizendo. Mas não teve peito para citar o nome Putin. Pior de tudo, ele chamou Israel de estar praticando um genocídio contra Gaza. E insinuou a cumplicidade dos Estados Unidos, além de defender o Estado palestino. Claramente. Pois é. Justamente por conta desse tipo de discurso que o mundo está enxergando hoje, o Brasil, com muito descaso. Essa aqui é a palavra certa. Pois bem sabem que o sistema político brasileiro está muito longe de ser uma democracia. Todos enxergam isto. Mas ninguém podia esperar um discurso diferente dele. Até porque nessas alturas todos já estavam esperando para ver qual seria a reação de Donald Trump em seu discurso que viria a seguir. Mas eis que antes de começar o discurso de Donald Trump, o tal teleprompter, que serve de leitura para os palestrantes, foi desligado, causando desconforto e mal-estar aos organizadores da Assembleia. Ficou todo mundo ali ligando, telefonando, olhando. E Donald Trump, com um sorriso irônico, disse que o responsável por aquilo estava em apuros. Mas ele tinha as anotações dele, claro. Donald Trump criticou a ONU por nunca terem agradecido aos Estados Unidos por terem terminado 7 guerras, enquanto eles e a Europa só assistiam sem participar. Criticou a ONU pelo fato de a escada rolante ter parado no momento em que ele e a Melania Trump estavam descendo e que ela só não caiu por ter um bom equilíbrio. Muito desagradável, diga-se de passagem, né? Ele aproveitou para criticar as más condições do prédio da ONU, com construção já ultrapassada, e que ele, inclusive, quando era apenas um homem de negócios, se ofereceu para construir o prédio por $500 mil, isso lá atrás, né? Só que na época a ONU não aceitou, os organizadores não aceitaram e preferiram negar e construir eles mesmos por $2 milhões. Né? E pior, Donald Trump disse que mesmo assim até hoje a construção parece que não acabou. Isso num perfeito sarcasmo com relação à escada rolante.
Claro que já dava para perceber que Donald Trump estava gastando tempo com assuntos aleatórios, enquanto o Inácio ficava na expectativa sobre as reações dele. Enquanto ele, Donald Trump, aproveitava para mostrar a evolução econômica dos Estados Unidos, em comparação ao governo de Joe Biden, que criticou por várias vezes. Trump disse, com todas as letras, que ele está pronto para impor altas tarifas contra a Rússia, por não estar cooperando com o fim do conflito contra a Ucrânia. E criticou duramente a Europa por ainda estar comprando gás da Rússia e que vai impor tarifas elevadas para quem continuar comprando gás russo, como o Brasil. Ele não citou o Brasil, mas nós sabemos que é um deles. Nesse ponto, ele já começava a dar o recado do posicionamento em relação às pautas colocadas por Antônio Guterres sobre o meio ambiente e conflitos mundiais. Afirmou que é necessário continuar usando carvão ou petróleo para se livrarem da dependência chinesa e da China, que vendem a energia eólica. Ele disse em tom crítico que a China vende esse sistema eólico para todo mundo, mas não usa, porque é um sistema ruim, é caro, enferruja. Tanto é que a China continua usando o velho conhecido carvão. Por isso a mudança climática é uma farsa, pois na década de 20 ou de 30, todos diziam que o mundo ia esfriar se ninguém cuidasse. E que agora todos dizem que o mundo vai aquecer. Por isso, tudo isso é uma bobagem. Aí, no finalzinho de seu discurso, ele disse que se encontrou com o Inácio enquanto entrava e conversou por 39 segundos. E que vão se encontrar talvez na semana que vem para conversar. Mas afirmou que o Brasil vai muito mal, que está num caminho errado. E se o Brasil quiser sair dessa situação, vai ter que trabalhar com os Estados Unidos, senão irão muito mal. É claro que ninguém marca um tempo de 39 segundos de conversa. Começa a falar e olha no relógio e marca 39 segundos? Claro que não. E é claro que ao dizer que o Inácio era um cara legal, ele satirizou o Barack Obama quando disse que o Inácio era o cara. Isso lá em 2009, no encontro do G20 em Londres. Está mais do que claro que foi o Inácio que finalmente pediu para conversar com Donald Trump nesses 39 segundos. Pois numa coisa todos concordam: quem está ganhando uma guerra não pede para sentar e conversar. O perdedor é que pede arrego. É claro que essas falas de Trump com relação ao Inácio foi uma estratégia para forçar o inquilino do Palácio do Planalto a conversar. Ele criou um problema para o Inácio e ainda ironizou dizendo que o Brasil não tem como ir longe sem os Estados Unidos. O Inácio agora não terá mais a desculpa favorável de dizer que os Estados Unidos não querem conversar, porque Trump deu um recado ao vivo para o mundo ouvir. E o Inácio ainda terá que ir atrás dessa conversa, gostando ou não gostando, pois bem sabe que a relação diplomática entre os dois países não está favorável para afagos de 39 segundos. Tanto é, meus amigos, que para confirmar isso que eu estou dizendo, o próprio Itamaraty teme o tal efeito Zelensky. Aquele encontro que o Zelensky levou um puxão de orelha ao vivo no Salão Oval. Então o Itamaraty tem receio e prefere manter cautela sobre esse encontro. Por isto, o Inácio ficou de saia justa ou calça curta, Agora, já está rolando aí nos bastidores comentários que a tal possível conversa só acontecerá se for por telefone, pois o embaixador de Araque, o Mauro Vieira, disse que compromissos impedem uma conversa pessoal entre os dois. Nesses 39 minutos, não teve tempo para o Inácio falar: semana que vem não dá porque eu tenho compromisso. Não deu, Muito bem. Agora, saindo um pouco do assunto ONU, o cerco americano
contra aquele ministro e sua família acabou transformando em uma espécie de estrangulamento financeiro internacional a vida do ministro. A péssima relação diplomática entre Brasília e Washington expôs de forma escandalosa as fragilidades do sistema de governo brasileiro e a arrogância de seus protagonistas. A lei Magnitsky, aplicada aí agora contra a esposa daquele ministro, a Viviane Barsi, e contra a empresa Lex, Instituto de Estudos Jurídicos, foi o primeiro sinal de que a paciência americana havia acabado. A reação do ministro, sancionado, não demorou muito e ontem mesmo ele classificou as sanções como ilegais e lamentáveis, acusando os Estados Unidos de violarem a soberania nacional e a independência do judiciário. Um discurso inflamado que mais parecia nota oficial de regime autoritário, tentando mascarar a realidade. Mas a resposta americana foi ainda mais dura. Fontes de Washington revelaram que as medidas foram premeditadas para constranger o Inácio no dia de hoje, em seu discurso lá na ONU. Por isso todos viram o nervosismo do mandatário brasileiro, que era visível. A sanção aplicada ontem foi uma encenação calculada para expor diante do mundo a fragilidade de um governo que insiste em confundir autoritarismo com democracia. Como não se bastasse, a ofensiva seguiu em cascata. Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, o Paulo Gonet, o Messias e seus auxiliares, os assessores daquele ministro lá no TSE, todos foram atingidos, perdendo vistos, todos. O diretor-geral da Polícia Federal, o tal do PF, o Shor, todos receberam o cancelamento de vistos. E todos esses que perderam os vistos, perderam para os seus familiares também. O Paulo Gonet, que achou que poderia entrar nos Estados Unidos com passaporte português, também já foi avisado que não vai entrar, porque ao bater lá na imigração já vai estar lá, cancelado. O recado é claro: quem sustenta o sistema de perseguição judicial brasileiro não terá mais espaço além das fronteiras tupiniquins. Por isso o secretário do Tesouro americano deixou explícito: as sanções servem para sufocar toda a rede de apoio financeiro e institucional que garante àquele ministro sancionado um poder quase absoluto no Brasil. Em outras palavras, quem estiver ao lado dele vai sofrer sanções também. E não é apenas sanções de perda de vistos, porque a lei Magnitsky ainda pode abraçar alguns outros ministros do Supremo. A coisa não parou por aí. Tanto é que a Embaixada dos Estados Unidos selou o aviso em tom de ultimato, que isto sirva de aviso a quem ameace os interesses dos Estados Unidos, protegendo aquele ministro. Vocês serão responsabilizados. Então, meus amigos, o saldo é devastador. Ministros perseguidos fora do Brasil, procuradores e advogados gerais barrados de circular no centro do poder mundial, e um presidente que, em vez de proteger sua nação, prefere blindar aliados e defender um sistema corrompido pela toga e pela ideologia. A democracia brasileira já está sufocada por dentro e agora sangra também no palco internacional. E o mundo está assistindo e o Brasil pagando a conta. Vamos ver o que vem pela frente ainda. Agora, para terminar, eu queria dizer que enquanto tudo isso acontece, eles continuam dobrando a aposta. O cerco contra a família Bolsonaro ganhou mais um capítulo em Brasília. O presidente da Câmara, o Hugo Mota, o Marmota, decidiu barrar a indicação de Eduardo Bolsonaro para a liderança da minoria, uma função estratégica no parlamento, que autorizaria o Eduardo Bolsonaro continuar deputado mesmo vivendo nos Estados Unidos. Porque quem é líder da minoria não precisa assinar presença no plenário. A decisão
mais do que simbólica, abre caminho para um processo de cassação por faltas, já que o deputado está fora do Brasil desde fevereiro, claro, vivendo nos Estados Unidos. E eles já estão até escolhendo os relatores. Tem 3 nomes aí disputando. Uma do PSOL, né? Um do União Brasil e outro do PT. Maravilha, né? Tudo certinho para levarem para a Comissão de Ética e aprovarem a cassação, claro. O Eduardo Bolsonaro havia solicitado licença entre março e julho, mas encerrado o prazo ficou nos Estados Unidos, como todo mundo sabe, né? Mesmo assim, o PL, sob o comando do Sóstenes Cavalcante, tentou emplacá-lo como líder da oposição. E quase conseguiu. Só que depois das sanções de ontem contra aquele ministro, o Mota então, deixa eu segurar minha onda aqui, ganhar uns pontinhos com aquele ministro, e foi lá e derrubou a ideia. Cravou o veto. Claro que tudo isto serve para mostrar que a perseguição não acabou, que eles continuam dobrando a aposta até que eles mesmos acabem sofrendo as sanções. Porque na cabeça deles, eles imaginam que a lei Magnitsky o camarada pode revogar a qualquer momento. Não, não é assim. Nunca houve um caso até hoje que uma lei Magnitsky tenha sido retirada do sancionado. E se tentar, é processo de anos. Visto, você pode até recuperar, desde que tenha um passado limpo, desde que tenha um passado fidedigno, o que não é o caso desse pessoal. Então, eles estão dobrando apostas, acreditando que é possível reverter tudo, e não é. Eles estão extrapolando o limite, essa que é a verdade. E acham que dessa maneira vão acabar com a família Bolsonaro. Lê do engano. Lê do engano. Eles podem barrar temporariamente a vida dos Bolsonaros, mas a ideia de Jair Bolsonaro, a ideia que ele deixou na política brasileira, essa não morre. Essa entrou para ficar. Mas a decisão do Mota reacende a disputa política e alimenta o discurso de perseguição que está sendo usado por aliados do presidente Jair Messias Bolsonaro, né? E todos nós enxergamos nessa medida uma tentativa orquestrada de enfraquecer a direita no parlamento. Pode ser que até diminua um pouco aí o efeito dentro do parlamento, o que não quer dizer muita coisa também, porque esse parlamento que é entre nós, né? Em minha opinião, não vale absolutamente nada. Eu não estou vendo nenhum parlamentar batendo boca, gritando, indo pro pau, indo pra briga, promovendo aí outros tipos de manifestação para tentar impedir o andamento desse julgamento que ainda não terminou. Não vejo. O que eu vejo é essas manifestações de domingo que eu já falei, não resolve absolutamente nada. Não vejo parlamentares batendo boca, debatendo com rigor. Mas, quando eles imaginam que essas perseguições vão acabar com o nome Bolsonaro na política brasileira, eles estão enganados. Estão enganados. De qualquer modo, o episódio expõe aí uma contradição. Enquanto nos Estados Unidos, o Eduardo se projeta como um articulador internacional da resistência bolsonarista, no Brasil, ele corre o risco de perder o próprio mandato, que lhe garante espaço político. O que também não impede que ele saia candidato a presidente em 2026. Ele não precisa ser parlamentar para concorrer. Qualquer um pode se candidatar e concorrer, até eu. Se vai ganhar, são outros 500, né? Mas Eduardo Bolsonaro tem voto, sim, para vencer uma corrida eleitoral em 2026. Com certeza tem. E esse é o medo da esquerda. Cancelaram seu pai, o mito Jair Messias Bolsonaro, pelo menos por enquanto ele está cancelado da corrida eleitoral, e já estão prevendo a chegada de Eduardo, então precisam fazer alguma coisa. Tanto é que o PGR já abriu inquérito, né, contra o Eduardo Bolsonaro e contra o Paulo Figueiredo, para julgá-lo também e condená-lo, porque se ele volta ele pode ser preso. Será que vão conseguir? Ainda não sei, tenho minhas dúvidas. Os Estados Unidos não jogaram todas suas cartas, se é o que eles estão pensando. Não jogaram.
É numa Câmara dos Deputados marcada por arranjos e barganhas que o afastamento de Eduardo Bolsonaro está sendo desenhado. E isso mostra o desequilíbrio de forças da oposição com o governo. Não existe democracia nesse país a ponto de se lutar com as mesmas armas. O cerco interno se soma a uma pressão externa, num momento em que os aliados do Supremo enfrentam sanções internacionais e o Inácio tenta sustentar uma imagem de liderança global, coisa que hoje ficou mostrada que não tem. Ele só tem apoio de países ditatoriais, países de esquerda, mas países democráticos não tem. A Europa já está dando um jeito de fugir de negócios com o Brasil. Todos estão temerários por conta da insegurança jurídica e principalmente se houverem negócios que incluam o nome daquele ministro sancionado. O Banco do Brasil está passando aperto, porque não sabe como vai se virar para resolver essa questão. Do tipo, a quem eu devo obedecer? O caso do Eduardo Bolsonaro é mais um reflexo do Brasil em convulsão. Um país dividido entre a toga, o Planalto e uma oposição que insiste em lutar mesmo sob o risco de desaparecer dos plenários oficiais. Por isso essa luta é uma luta em meia boca, né? Como eu disse até agora. Não é aquela luta realmente, vamos pro pau, vamos brigar mesmo. Não, é mais ou menos. Porque eles sabem do risco que correm. Então, é aí que mora o grande perigo para a nossa oposição, mas ao mesmo tempo é aí que mora o grande perigo para eles também. Porque se Donald Trump investir seriamente nessas sanções contra quem persegue a família Bolsonaro, eles vão pagar caro demais. E nós brasileiros, infelizmente, vamos pagar junto pela irresponsabilidade do Inácio. Então, meus amigos, era esse o vídeo que eu tinha para vocês nesse vídeo, pelo menos é o que temos até agora, 16 horas e 35 minutos. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Eu conto com vocês para um novo vídeo amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.